Mateus capítulo 11, ele vai trazer um relato muito conhecido, né? Talvez os versos, o principal verso que nós vamos ler, seja um verso que você já sabe até de cor. Mas é interessante que o tema do nosso Dia Mundial desse ano é Jesus sabe e Ele cuida de você. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você enfrenta, Ele sabe o que as nossas crianças também enfrentam, passam, os desafios. Jesus sabe de você como pai, os desafios que você tem na hora de educar o seu filho. Eu não sou pai ainda, mas eu tive o privilégio de, por mais de 6 anos, ser diretor de clube de desbravadores e associado do clube de aventureiros. É por isso que os cabelos brancos até aumentaram, né? Mas é por isso que Jesus, sabendo dessa tão importante necessidade do cuidado, é que Ele estende os braços e também faz uma declaração de uma das mais bonitas da Bíblia, que é o cuidado dEle em relação às nossas necessidades. E aí o versículo 28, se você puder vir comigo, um versículo muito conhecido, diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus por sua palavra. Interessante a gente notar o tipo de convite que Jesus faz. Mas em qual contexto Jesus vai fazer esse convite? O capítulo 11, basicamente, Jesus se revela, ele diz sobre o seu testemunho, sobre milagres, sobre curas. Essa informação chega até João Batista, a ponto de João Batista falar para os discípulos assim: pergunte se de fato ele é o Messias. Só que Jesus fala da sua pregação, Jesus fala sobre arrependimento. Só que o próprio Jesus vai dizer no capítulo 11 que as pessoas não quiseram dar ouvido à sua pregação, não quiseram dar ouvido à sua mensagem. E é por isso que Jesus traz esse verso, fazendo um convite a todos aqueles que de fato sentem essa necessidade, sobre todos aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados. Mas esse convite é um convite universal para todas as pessoas. Não importa a cor da pele, não importa a sua etnia, não importa, é para todas as pessoas. É para os nossos aventureiros também, não importa a idade. O convite de Jesus, venham a mim, é um convite que engloba todas as pessoas da face da terra. Mas é interessante a gente notar 3 palavras que são as palavras-chave desse versículo. A primeira palavra é venham, a segunda palavra é tomem e a terceira palavrinha é aprendam. É interessante que quando a gente pensa num convite, a gente gosta de ser convidado para muita coisa, né? Deixa eu ver com os aventureiros aqui. Quantos aventureiros, eu quero que você só levante a mão, gostam de ser convidado para uma festa? Quantos aventureiros? Caramba! Se eu chamar vocês para a minha festa de aniversário, vocês iriam? Caramba, estou até com medo. São 58 aventureiros, diretora? Nossa, se contar a diretoria, passa de 70. Meu Deus. A gente gosta de ser chamado para uma festa. Mas imaginem vocês, geralmente quando a gente é convidado para uma festa, e eu acho que a igreja concorda comigo, para algum lugar, a gente pergunta assim: será que eu preciso levar alguma coisa? E quando alguém diz assim: não, você não precisa levar nada, só a sua presença é suficiente, a gente fica um pouco feliz, não é verdade? Ou então até um pouco constrangido: como eu não preciso levar nada? Como me chamam para uma festa, para uma confraternização, onde eu não preciso levar absolutamente nada? O convite de Jesus é assim: você não precisa levar absolutamente nada, a não ser uma coisa, na verdade, o seu coração. É por isso que o convite dele é: venham a mim. E ele diz assim: todos vocês. Mas aí ele dá uma característica, na verdade 2.
A primeira característica é todos vocês que estão cansados. E a verdade é que a gente se sente cansado para muita coisa nessa vida. Esse cansaço aqui não é um cansaço físico, ele é um cansaço mental, é um cansaço da mente. Tinham tantas coisas, tantas tradições, que as pessoas daquela época já não estavam mais aguentando. Elas estavam se sentindo cansadas mentalmente, sobrecarregadas mentalmente. E como a gente não consegue, como ser humano, ele é um ser holístico, integral, não tem como você separar uma coisa da outra. Então, se o seu cansaço é na mente, efetivamente o seu corpo também vai sentir. O convite de Jesus é para todas essas pessoas que estão necessitando de um auxílio, de uma ajuda, que estão cansadas do sofrimento, das dores, das perdas, da culpa. É por isso que o convite de Jesus, feito há mais de 2000 anos atrás, é um convite que é relevante para você e para mim no dia de hoje. É um convite que também alcança os nossos aventureiros no dia de hoje. Uma pesquisa americana, e aí a gente fazendo uma pesquisa sobre esse tema, vai contar que esse cansaço mental vai atingir uma grande parte das nossas crianças. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa ela observou que a cada ano cerca de 8% das crianças passam a sofrer de alguma doença na questão mental, psicológica. E aí ele trouxe aqui alguns dados interessantes. Por exemplo, foi feita uma pesquisa com o número X de criança e foi observado que 10% dessas crianças tinham um transtorno que afeta o controle em relação aos seus impulsos. 10% dessas crianças apresentavam algum transtorno em relação à ansiedade. 24% dessas crianças da pesquisa conviviam com um transtorno de humor ou com depressão. Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. É por isso que o Clube de Aventureiros vem como um alento para você, pai, para você, mãe. Eu quero dizer para você, e vou repetir o que eu já disse, desculpe a minha redundância, mas o seu filho, a sua filha está no lugar mais seguro. Ele está no lugar protegido. Aqui ele tem amor, aqui ele tem carinho, aqui ele é acolhido, aqui ele vai desenvolver, aqui ele vai crescer. Nós precisamos cuidar da mente das nossas crianças. E você, meu amigo e minha amiga, que talvez entrou aqui, ou você que está acompanhando aí de casa, que se sente cansado em relação a muitas coisas desse mundo. Talvez você chegou aqui e está dizendo assim: pastor, eu me sinto cansado. E não é um cansaço físico, pastor, mas é um cansaço em relação àquilo que eu tenho vivido, as experiências ruins que eu tenho passado, as adversidades que constantemente têm batido na minha porta. Eu estou cansado. Então esse convite de Jesus é para você. E o convite dele é claro: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. É por isso que Jesus sabe e cuida de você. Interessante que, devido a tantas coisas que aquelas pessoas precisavam guardar e fazer, coisas que o próprio Jesus não ensinou, coisas que o próprio homem colocou, o jugo do homem pesado, Jesus ensina-nos, através desse verso, que a gente precisa aprender duas coisas importantes. Versículo 29, olha aí na sua Bíblia. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando você aceita o convite de Jesus, ele diz assim: agora você precisa aprender duas coisas: a minha humildade e a minha mansidão. E quando a gente olha para as crianças, a gente percebe essas duas coisas: humildade e mansidão. Criança é muito simples de perdoar, não é verdade? Eles brigam entre eles, daqui a pouco eles estão de bem. Quem é difícil de perdoar somos nós, adultos, cheios de experiências, doutores da vida, conhecedores de tudo. É a gente que é difícil de perdoar.
É a gente que muitas vezes é difícil de aprender. É por isso que Jesus disse: aprendam de mim, ou seja, vejam com o meu exemplo. Interessante, se você voltar um pouquinho só comigo, no versículo 25, olha o que Jesus vai dizer aqui. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos instruídos, e a revelastes a quem, igreja? Aos pequeninos, a nós. Aos pequeninos. Mas esse esconder não é no sentido que a mensagem foi escondida, mas não. É porque a dureza do coração daqueles homens, daqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus, o coração estava tão duro, que eles não conseguiram ver que Jesus estava ali para poder estender a mão para eles. E aí, uma criança consegue entender essa mensagem. É por isso que Jesus disse: venham a mim, deixem que venham a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. E o mesmo Jesus também disse que se a gente não tivesse o coração como de uma criança, a gente não poderia herdar a vida eterna. Há muito que aprender com os nossos aventureiros. Há muito que aprender com as nossas crianças. A mensagem de hoje é que Jesus sabe das suas necessidades, mas você precisa aceitar o convite. Esse convite não é forçado, ele não te traz as forças, ele não coloca algo sobre a sua cabeça dizendo assim, ou vai ou não vai. Ele faz um convite de uma forma muito educada. E é interessante que esse convite não se limita apenas a Mateus capítulo 11. Se você for comigo em Isaías capítulo 55, por favor. Tem um lindo convite de Jesus. Talvez um dos convites também mais bonitos da Bíblia. Isaías capítulo 55. E ele diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e compram e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam do dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Que convite para você. Jesus está dizendo assim: você tem sede? Vinde às águas. Quantas vezes a gente vai procurando algumas fontes e essas fontes da vida não são suficientes para poder, de fato, satisfazer o vazio do nosso coração. A Bíblia chama de fontes, cisternas rotas. Mas hoje você pode encontrar aquilo que você precisa, se você aceitar o convite de Jesus, a água da vida. E é por isso que ele diz: venham a mim. E nesse mesmo capítulo, tem uma promessa muito bonita no verso 6. Ele diz assim: busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Busquem e você vai encontrar. Aceite o convite e você de fato vai viver uma vida superlativa ao lado dele. Porque quem faz o convite também paga a conta, você pode ter certeza disso. O convite de Jesus é sempre na medida certa daquilo que precisamos. Mas ele traz uma ilustração, ele fala sobre o jugo. E o que é o jugo? Deixa eu mostrar para você, pode passar, por favor. O jugo era essa peça daí, ó, que ficava sobre o boi. E o jugo ele tinha uma grande função, para que o boi se mantivesse no caminho, na direção. É por isso que Jesus diz que o jugo dele é diferente do jugo do homem. E essa ilustração do jugo é apenas para poder mostrar que aquilo que o homem faz não é suficiente. Muitas vezes o homem coloca um peso desnecessário em algumas coisas, em algumas situações. Era assim que o povo se sentia na época.
pesado por tantas coisas que tinham que fazer, que se tornava um fardo. Aí Jesus fala assim: esquece esse jugo, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Jesus encontra uma multidão sobrecarregada de tantas normas e regras que ele não ensinou. E agora ele traz uma mensagem dizendo assim: é em mim que vocês vão encontrar o descanso. Eu quero dizer para você que hoje, Jesus quer dar o descanso para o seu coração. Hoje Ele quer fazer uma substituição, tirando talvez os fardos que você tem carregado da vida, culpa, sofrimento, dor, para que você e eu lancemos sobre Ele, para que as nossas crianças também, ao crescerem, entendam sobre esse Jesus que tanto nos ama. É um fardo difícil de se carregar. E muitas vezes fica tão pesado que a gente pode até pensar assim: como é que eu vou conseguir carregar tudo isso? Como é que eu vou conseguir carregar essa carga, pastor? Como é que eu vou conseguir me livrar desse peso? É como se fosse uma mochila muito pesada, que eu não consigo carregar, muito pesada. E eu tento carregar e eu não consigo carregar. E eu tento arrastar com as minhas forças, mas eu não consigo. Mas isso me desanima, isso me deixa triste. E eu falo assim: é melhor eu desistir. Quantas coisas você tem carregado na sua vida que você já pensou em desistir? E aí eu fico pensando assim: talvez o que você está carregando na sua mochila? Talvez aquilo que você tem carregado seja a solidão. Estar só, se sentindo só, se sentindo sozinho, talvez abandonado. Assim, isso é uma carga, algo pesado, eu não estou conseguindo carregar, eu estou me sentindo só. Mas talvez possa ser aquilo que mais nos deixa tristes e pesados na nossa vida, que é o pecado. O pecado que a Bíblia vai dizer que faz separação entre nós e Deus. O peso do pecado. Mas quem sabe a nossa mochila, a nossa bagagem está pesada devido ao sofrimento. Talvez você está passando por alguma luta e você pode pensar assim: pastor, está difícil carregar. Estou sofrendo demais. Meu casamento, minha família, estou sofrendo demais, pastor. E isso tem trazido uma bagagem pesada para você, ou talvez lidar com a culpa, algo que não é fácil. E aí a sua bagagem fica de fato pesada. Mas talvez a tristeza também tenha batido na sua porta e você tem carregado esse fardo. Mas será que tem alguém que pode aliviar esse fardo? Será que tem alguém que pode nos ajudar de alguma maneira, dizendo assim: eu cuido de você, eu sei o que você está passando? E será que essa pessoa, ela também traz algumas coisas importantes? Me ajuda, Jesus. Algumas coisas importantes para poder aliviar a nossa carga, como o perdão. Será que você tem dificuldade de perdoar ou de oferecer o perdão? Será que você diz assim: eu sou alguém digno, eu não tenho coragem de pedir perdão a Deus, e isso tem sobrecarregado e tem feito com que você não tenha descansado de fato?
Mas Jesus, ele oferece o perdão. Será que também você não está precisando de alegria? E eu quero dizer, ele também oferece alegria para você. Mas ele oferece muito mais. Jesus também oferece a paz. Não a paz como o mundo dá. Não é a paz ausência de guerra. É a paz em meio à guerra. Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer que nós somos justificados por meio da nossa fé em Jesus Cristo e temos o quê? Paz com quem? Com Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses 4:6 ele diz que a gente deve lançar sobre ele as nossas ansiedades e ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento. Mas ele também nos traz a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor nele. E por último, ele nos oferece a salvação, o convite de uma nova vida. Vamos fazer o seguinte? Vamos trocar os fardos. Esse aqui é muito pesado para você. É melhor levar esse aqui, que é mais leve. Acho que agora melhorou. Jesus, tu leva esse aí, velho. Deixa que ela leve esse aqui. Acho que agora dá até para correr, não dá? Vai, Jesus. Tá fácil não, né? Que fardo você precisa lançar hoje aos pés de Jesus? O que tem sobrecarregado a sua vida? O que tem feito você perder o sono? O que tem tirado a sua paz? Porque hoje ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite. Só que todo convite merece o quê? Uma resposta. E quem responde é o convidado. Porque o anfitrião diz assim: está tudo pronto, está tudo preparado, você não precisa fazer nada. Você só precisa dizer assim: eu quero, eu aceito. Jesus sabe o que você está passando, e Ele diz assim: hoje eu estou aqui para poder cuidar de você.